Você prefere em pé ou deitado? Tô fora! Calma que eu estou falando de PlayStation. Então, meus amigos, aquela velha, mas persistente dúvida. Eu recebo muito ela aqui no canal. Você pode utilizar o seu console em pé? Faz mal? O console estraga? O console esquenta mais por estar em pé? Vamos fazer o teste aqui para a gente tirar de uma vez por todas essa dúvida da cabeça. Então estamos aqui na bancada, meus amigos. É o seguinte, eu liguei aqui o meu PS4 Slim, tem uns 10 minutos, 15 minutos, e ele estabilizou na temperatura de 65 graus. Então é o seguinte, ó, esse aqui é o meu multímetro, né, o multímetro dos que eu tenho aqui. Ele está na função graus Celsius, está mostrando 65 graus agora nesse momento, aqui até mexi aqui, ele mudou. Vou deixar aqui em cima. E esse conector dele aqui, que dá para ver melhor, tá ligado a este fio, que é o termopar, que está conectado lá no dissipador do console. Então eu instalei dentro do dissipador. Então dá para ter uma noção boa da temperatura do console, tá? Então é o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar, a gente vai usar o Spider-Man, que vai ser o nosso jogo para estressar a máquina, para fazer o teste. E a gente vai jogar 15 minutos com ele na posição horizontal, que creio ser a padrão, aqui a maioria usa, né? Assim que ele entrar na gameplay, a gente dispara o cronômetro lá, 15 minutos. Faz o teste, a temperatura que chegou. Eu creio que com 15 minutos a máquina já chegou no seu pico de temperatura, né? Depois disso, a gente desliga, espera ele baixar a temperatura um pouco e faz o mesmo teste com ele na posição vertical. Depois a gente compara os dois para ver se teve alguma diferença ou não. Então é o seguinte, vamos começar aqui, ó. Como eu disse lá, ele está numa temperatura padrão aqui, ó. No caso agora ele está com 66 graus. Então vamos pegar aqui o Spider-Man. Colocar o game. Então só de entrar no game aqui, ó, ele já foi para 68, deu uma subidinha. Então vamos entrar aqui, vou entrar no save, clicar em continuar. E assim que ele entrar no gameplay, a gente dispara o cronômetro ali para a gente ter 15 minutos para cada um, né? Pronto, ele acabou de entrar, eu vou disparar o cronômetro. Então beleza, aqui ó, eu vou ficar passeando na cidade aqui, ó. Estou jogando mesmo, não é um vídeo. Estou aqui, ó. E eu vou ficar passeando assim, não vou entrar em missão para ele não pegar cutscene, nada. Vou ficar passeando assim, ó. Tá? Vou ficar fazendo isso aqui durante 15 minutos. Então vamos ver o pico de temperatura que ele atinge, né? Temperatura que ele vai atingir, depois a gente faz a comparação. Então depois dos 15 minutos a gente volta. E eu vou passeando aqui, ó. E dar uma gravada durante o processo aqui, senhores. Estou aqui com 4 minutos e 32, tá? E aqui, ó, tô jogando, né? Tô passeando aqui pela cidade e a temperatura até caiu, cara. Hoje está um dia frio aqui na minha cidade, tá por volta de 15, 16 graus. Agora são 8 horas da manhã num domingo. E tá tranquilo, sabe? O cooler nem acelerou ali, então por ser um dia frio, né? A temperatura tá mais baixa. Enfim, mas dá para vocês ir acompanhando aqui que ele tá com 65 graus. Aí lá pelos 10 minutos a gente vai mais um takezinho, depois a gente encerra com os 15. Então aqui já passamos dos 10 minutos e não sei se tá dando para ver aí, mas a temperatura, cara, mesma coisa, estabilizou ali nos 64, 65 graus. Então eu tô aqui, ó, tô jogando aqui. Pulando, fazendo sempre isso aqui. Então vamos lá, assim que fechar os 15 a gente volta. Então chegamos aqui nos 15 minutos, meus amigos. E vocês podem ver que a temperatura estabilizou ali, ó, 64, 65 graus. Não oscilou muito não. Então eu tava aqui, ó, balançando, passeando e nada, estabilizou nisso aí mesmo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fechar o jogo aqui. Vou parar meu cronômetro. Aqui. Vou esperar uns minutinhos para ele baixar essa temperatura. Então assim que ele der uma baixadinha aqui, que é normal, a gente volta para fazer o teste com ele na vertical. Então o que a gente vai fazer agora, meus amigos? Vamos aqui virar o console. Vou
passar aqui por trás e vamos deixar ele em pé. Assim. Nessa posição. É importante você se atentar à posição correta, que é com o logo da PlayStation certo, não de cabeça para baixo. Enfim, nós vamos deixar ele assim, nessa posição, e vamos começar o nosso teste. Mesma coisa. Vamos aqui entrar no Marvel Spider-Man. Entrou aqui no menu. Vamos apertar, carregar o novo jogo, continuar. Então a gente vê ele iniciando mais ou menos naquela temperatura mesmo do outro, né? 65 graus, né? 64, 65. Então vamos ver se com esses 15 minutos ele vai superar isso. Na outra a gente viu que ele ficou ali entre 64, 65, estabilizou nisso. No início ele deu um pico, né? Ele foi para 68, se não me engano. E depois ele manteve em 65. Vamos ver se vai manter a mesma coisa. Então vou disparar o cronômetro agora aqui, ó. Aí, lá daqui comecei a disparar. Então vamos aqui, mesma coisa. Passear aqui na cidade, né? Então assim que der lá pelos 5 minutos a gente volta para poder fazer o acompanhamento. Então ele subiu mais ou menos igual o outro mesmo, ó, 68. Então aqui der lá pelos 5 minutos a gente volta. Então chegamos aqui, estamos chegando a 5 minutos, meus amigos. E se a gente for monitorar a temperatura, aqui ó, 64, 65, a mesma coisa, tá? Eu notei uma diferencinha na questão de aceleração do cooler, tá? Eu estou aqui e eu estou escutando o cooler um pouco mais acelerado. Mas questão de temperatura, até o momento, praticamente igual. Ele teve alguns picos, aumentava um pouquinho, mas ele baixava. Enfim, lá para os 10 minutos a gente volta para ir monitorando. Aqui ó, resolvi gravar antes de inteirar, só para vocês verem. Estou aqui passeando. Aqui ele deu 66, viu? 67 aqui, ó. E eu escuto a ventoinha começar a acelerar. Não sei se está dando para escutar aí. Enfim, vamos continuando aqui. Então estamos chegando próximo aqui aos 15 minutos, meus amigos. E vocês podem olhar aqui, ó. 64. Aqui, chegou nos 15. Eu vou parar o cronômetro. Parei aqui. Aí. Então é o seguinte. A gente vê que a temperatura em si não mudou muito não. Então vamos aqui para a nossa conclusão. Então é o seguinte. Posso ou não posso utilizar o PlayStation 4 em pé? Pode, categoricamente pode. Se não pudesse, ele não vinha com essa furação aqui para você colocar uma base. Ele vende, a PlayStation vende uma base oficial para você comprar. Eu não tenho ela aqui, mas esse aqui é o encaixe de um parafuso, ó. Tá vendo que você encaixa a base aqui, aperta o parafuso para não correr risco do seu PlayStation cair. Mas tem algumas coisas que eu quero salientar aqui no teste que eu fiz, né? Então você pode usar, se você for usar, atente-se a essa posição. Veja o logo da PlayStation aqui e use nesta posição. Ele foi desenhado para poder ser utilizado nessa posição também. Mas os detalhes que eu me atentei aqui, meus amigos, que é o seguinte: temperatura praticamente vai ser igual, tá? Inclusive, esse teste ficaria muito mais complexo se eu tivesse uma câmera térmica, mas aqui é Brasil. Eu vou fazer o quê? Padrão Brasil. Enfim, mas deu para ter uma noção boa. É o seguinte, temperatura é a mesma coisa, não vai mudar, é pouca diferença. Eu senti que ele, em pé, ele vai manter a mesma temperatura, mas o cooler tem que dar umas aceleradinhas ali para manter aquela temperatura. Ele tem esse controle. Por exemplo, quando eu joguei com ele totalmente na horizontal, eu não vi o cooler acelerar. Não vi, tá? Agora, com ele em pé, a temperatura se manteve, mas devido ao cooler dá uma pequena acelerada. Não é nada gritante, nada que vai danificar seu aparelho, nada. Ele deu uma acelerada para poder manter a temperatura. Então eu senti que ele na horizontal é mais constante, aquilo ali, a troca de calor é mais constante. Com ele na vertical, em pé,
ele teve que dar uma aceleradinha. Vai estragar seu aparelho usar ele em pé? Não, não vai estragar de maneira nenhuma. O sistema apenas faz um controle melhor da temperatura ali. A única diferença é essa. Minha recomendação: se você puder, use na horizontal, tá? Minha recomendação é essa. E até a questão de queda. Se você não tiver uma base, né, ou comprar uma base, é muito fácil do seu console tombar, cair. Se ele cair, pode ser que trinque uma solda BGA. Aí, meu amigo, é coisa, não é baratinho não, repara. Então, cara, minha recomendação é horizontal. Mas se você quiser ou precisar, tem gente que às vezes não tem espaço, pode usar, mas compra uma base. Compra uma base para não ter o risco dele tombar, dele cair. Também tem alguns suportes de parede, cara, que eu já vi, pode utilizar. Não vai fazer diferença nenhuma no final. A diferença de temperatura é mínima. Mas, cara, se eu for escolher entre o melhor, eu prefiro horizontal. Justamente por isso, a temperatura é mais estável. Não acho. Então este foi o vídeo de hoje, meu amigo. Se você não for inscrito no canal, quero te convidar a clicar no botão inscreva-se e ativar o sininho das notificações. Assim você irá receber os próximos vídeos. Sempre tiver notícias, dicas, tutoriais, eu trarei aqui para vocês. Um forte abraço e até a próxima.